Eu sou a Caroline Stockler, sou psicóloga e eu estou também aqui na TV Relacionamento. Olá, gente! É um prazer muito grande estar de volta aqui com vocês na TV Relacionamento com mais uma edição do programa Haroldo Lopes. E hoje eu estou aqui trazendo uma pessoa muito especial porque ela é uma profunda conhecedora do comportamento e dos conflitos dos adolescentes. E nós temos aí estatísticas preocupantes quando falamos a respeito de adolescentes. Mas antes de entrarmos nesses dados, nessas estatísticas e nesses conflitos, eu quero apresentar a minha querida amiga, companheira e também, em breve, aguarde que vem novidades com ela aqui também na TV Relacionamento. Eu estou recebendo hoje com muito prazer a doutora Caroline Stockler. Caroline, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer, viu? Vejo que eu disse que é uma mulher bonita, maravilhosa e com muitos conhecimentos. Mas vamos diretamente ao assunto. Vamos diretamente ao assunto porque ele é vasto e com certeza nós não ficaremos nessa única entrevista porque nós vivemos, acho que hoje, uma situação preocupante, muito difícil, né? muito preocupante. Principalmente quando nós falamos de conflitos na adolescência. Eu particularmente, doutora Caroline, fico assim um pouco mais preocupado com os dados que nós tivemos da Secretaria de Segurança Pública, em que no ano de 2016 nós tivemos mais de 60 mil homicídios, sendo que a maioria nós teríamos na faixa aí de 15 a 24 anos. E você falando assim de índices, né, de acordo com a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, só aqui no Brasil existem mais de 2 milhões de adolescentes depressivos, né? Então, no caso, a população, ou seja, os pais, a família, os educadores, né, não estão dando a devida atenção, né, não estão dando o devido procedimento para o tratamento do adolescente. Então, eles descartam a possibilidade de qualquer psicopatologia. Aí começa, né, a falar porque é frescura, porque é só uma fase. E na verdade não, Haroldo. Na verdade, eles estão realmente sofrendo de uma profunda depressão. A gente tem que ficar muito de olho nisso, muito em alerta. Eu tenho a impressão que a doutora deve estar tocando num dos aspectos também preocupantes, né? Estamos falando da violência, a doutora também colocou um transtorno de humor que é preocupante e de difícil diagnóstico, que daqui a pouco eu gostaria que a doutora passasse para quem está nos acompanhando, como identificar um jovem deprimido e também acrescentar que existem muitos jovens iniciando precocemente com o uso de bebidas alcoólicas e substâncias psicoativas, mas por detrás de tudo isso há muitas vezes uma depressão não diagnosticada, em que o indivíduo procura nessas substâncias um alívio conforto, imediato, né? para Exatamente. o seu sofrimento. E com o passar do tempo, essas substâncias passam a fazer parte do metabolismo desses organismos e o indivíduo que tinha, vamos dizer assim, entre aspas, um problema que era a depressão, agora passa a ter mais de um problema, que seria a depressão e às vezes a dependência de algum fármaco, né? Dependência química. E também, outro fato que vem preocupando muito é o número de jovens envolvidos com acidentes de trânsito, que é a segunda causa, pelo excesso, de né, morte. do consumo do álcool. E em terceiro lugar, que é algo que evita-se falar, mas aqui esse que nos fala, que também é apresentador, mas também sou psicólogo, estou diante também de uma celebridade na área do comportamento, nós também temos um dado muito triste. A terceira causa de morte, que é o suicídio. É o suicídio então, na adolescência. É o suicídio na adolescência.
Então, assim, vamos começar primeiro pela violência. Doutora Caroline, por que os nossos jovens hoje, aliás, foi capa da Folha de São Paulo, eu só não posso dizer especificamente a data, mas foi capa, por que os nossos jovens morrem e matam tanto? Na opinião da doutora, o que poderíamos levantar como essa possibilidade, como a hipótese de tantas mortes? São muitas variantes, assim, né, Haroldo? Então, o primeiro, né, que eu acredito que seja mais gritante. Por exemplo, hoje em dia, os pais, né, porque eles precisam trabalhar. Antigamente a mãe ficava com os filhos, educava, permanecia ali ao lado, né, o tempo todo, auxiliando naquilo que realmente fosse necessário. Infelizmente a mãe também tem que sair para trabalhar. E nisso fica aquele processo, né, de aquele vazio na educação. Porque os pais ficam o dia todo fora, não tem tempo para auxiliar na educação, para emitir certos valores, né, para essas crianças, e elas vão crescendo assim. Então, se não aprende em casa, vai aprender onde? Né? Vai aprender na rua. Então, normalmente aprende tudo que não é válido, não presta. Então, aí começa. Então, vai lá com um amiguinho, aí começa o uso de drogas, né, o abuso dos químicos. Então, esse é o primeiro processo, Haroldo, que se inicia. Cerca de 44% dos boletins de ocorrência realizados aos finais de semana, nós temos um dado interessante. São de pessoas de classe média, normalmente, né, são de classe jovens média, de classe média que não precisariam estar envolvidos em determinados delitos. Aí eu pergunto, será que nós não estamos vivendo um momento muito prático em que é importante que meu filho esteja numa boa escola, é importante que e a meu escola filho... vai e faz, né? Isso. Pensa, não, vou pôr uma boa escola, ele está bem alimentado, né? E ele tem tudo aqui em casa, e às vezes falta afeto, perguntar, filho, como é que vai sua vida, o que você faz, quais são os lugares que você frequenta, quem são os seus amigos. Será que não está havendo uma distância? E isso de repente às vezes pode estar sendo preenchido, por exemplo, pela internet, em que nós sempre achamos que o inimigo está fora de casa, e às vezes o inimigo está dentro da sua casa. Você não sabe com quem o seu filho está falando, quais são as redes, os sites. Será que a gente pode colocar tudo isso junto essa questão para o aumento da violência com os jovens? Essa questão da falta de afeto que você citou agora há pouco é muito importante. Né? Porque, por exemplo, Haroldo, você trabalha, né? Trabalha o dia inteiro, atende consultório, faz rádio, televisão, enfim, tem uma vida bem agitada. Qual o seu estado físico quando você chega em casa? Sim, cansado. Né? Agora imagina você com 2, 3 crianças ali, adolescentes, para dar atenção. Você acha que de repente você tem esse ânimo, teria essa disposição para dar essa atenção? Não, normalmente não. Então você quer ser prática. Então eu vou lá, faço a janta, faço isso, faço aquilo. Então fica muito vazio, fica muito assim pendente as coisas. Então às vezes chega teu filho e fala, mãe, aconteceu, tá, depois você me conta, deixa eu ver aqui que eu tô, né, fazendo isso, já você me conta. Então fica esse vazio, essa questão, né, da afetividade. Então isso também é um grande fator que faz com que vá para... Fora que também eu acho que, de certa forma, eu acho que há até um certo comodismo de jogarmos essa responsabilidade para as escolas. Sim, isso acontece muito. É como se a escola, lógico que a escola ajuda na complementação da educação, mas colocar a escola como praticamente a responsável, olha, estuda num colégio muito bom, eu pago muito caro, ou seja, está resolvida a educação do meu filho. Eu tenho a impressão que isso é um mecanismo de defesa por justamente haver uma certa consciência de uma distância afetiva entre o jovem. E me parece que esse talvez seja um dos fatores que colaboram com a violência entre os jovens, né? Como o próprio bullying, né? que é alguma coisa que eu acho que todos nós já cometemos e fomos vítimas de bullying. Mas o que a gente vê hoje
é um bullying que nos assusta, é um bullying que envolve uma arma branca, é um bullying que envolve uma arma de fogo. Sim. Alguma coisa vem acontecendo na nossa sociedade e eu tenho a impressão que, na minha opinião, é justamente essa distância afetiva, essa falta de saber quem eu sou, quais os problemas que eu tenho. Pai, você está bem? Filho, você está bem? Quantos de nós, muitas vezes chegamos em casa, estamos jantando diante de um telejornal, o filho está num quarto, jantando, acessando a internet, e o outro está em um outro quarto, você sem saber. Não tem diálogo. Exatamente. Né? Não tem essa. Eles não compartilham mais hoje em dia como foi o seu dia, quais foram os seus problemas, né? Ah, como você resolveu tal problema. Não existe mais. Né? É muito difícil encontrar uma família que ainda mantém esse contato. Né? Então, lá no meu consultório, eu sempre oriento os pais. Você tem mesa de jantar? Ah, tem. Então você vai desligar a TV, qualquer estímulo que você tenha de distração, senta à mesa e vai jantar com a tua família, que é um momento único que a gente tem. Né? Um momento único, porque a gente sai, vai trabalhar, né? Vai fazer um curso, uma faculdade, uma pós, enfim. Então fica a maior parte do tempo longe. Então o momento que você tem para ficar com seus filhos, fique. Porque não é a quantidade do tempo, é a qualidade. Então, nem que seja aquela uma horinha da janta, vamos dar atenção, vamos orientar, né? Vamos fazer esse tipo de trabalho com os nossos filhos. E só acrescentando o que a doutora Caroline acabou de passar para você, eu gostaria de também lembrá-los que já é fato hoje comprovado que quando você, desde pequeno, você começa a falar com o seu filho, com a sua filha, a respeito de afeto, ensinar o que é se colocar no lugar do outro, né? Ou seja, o que dói em você também dói no seu irmãozinho, né? Mostrar para uma criança o que é amor, mostrar para uma criança o que é pedir desculpas, eu errei. Sabe-se hoje em dia que quando isso é praticado, principalmente nos primeiros anos de vida, as áreas do cérebro que correspondem a sentimentos nobres, elas evoluem, amadurecem mais rapidamente. Ou seja, essa pessoa tem 3 a 4 vezes mais chances de, quando adulta, ser uma pessoa solidária, humana e que sabe se colocar no lugar dos outros. É por isso que muitas vezes a gente pega e fala assim, mas como é que pode? O sujeito não é louco, tem conta bancária, sabe o nome dele completo, uma série de coisas, mas como que pode ser tão frio a ponto de não se colocar no lugar do outro e experimentar a dor do seu semelhante? É porque certas áreas do cérebro não foram desenvolvidas, por quê? Porque não foram atuadas na infância. Não foi trabalhado isso na infância, exatamente. Os sentimentos vão para segundo plano e tudo vai para o primeiro plano. Pro lado prático, a comida, a escola e vai por aí afora. Né? Começa a viver aquela vida prática, né? Tudo na praticidade, esquece o lado afetivo. E outra coisa também que eu acho que, já que estamos falando da violência, nós vivemos um momento em que parece que a forma de se resolver problemas é através da violência verbal, através da violência afetiva e a pior de todas, que realmente é a violência que leva as pessoas para o cemitério. Ou seja, resolvemos os problemas hoje eliminando uma pessoa, acabando com a vida dela. Né? Antes de entrarmos para o segundo assunto, que eu também acho muito importante, que é a ditadura da beleza. A ditadura da beleza. Nós temos também hoje um lado muito preocupante que leva muitos jovens à morte. Cerca de 5% dos jovens que têm problemas alimentares, e hoje vivemos a ditadura da beleza. Você tem que ter um peso, você tem que ter uma altura, e isso hoje envolve também o sexo masculino, porque em geral a anorexia era alguma coisa em relação às mulheres. Mas antes de entrar nesse assunto diretamente com a doutora Caroline, para que ela dê opinião por que será que as jovens hoje se preocupam tanto com o peso, e alguns jovens também, o gênero masculino, eu tenho um recado para dar para você, mas um recadinho assim melhor a respeito da alimentação. Olha, você como eu, lógico, em certo momento do dia, bate aquela fomezinha gostosa,
E quem é que não gosta de imaginar um restaurante com pratos, diversos pratos quentes, diversas saladas? Quem é que não gosta? Estou vendo aqui até meu amigo aqui do meu lado aí já salivando de saber que você tem ali um churrasco à sua disposição. Sabe onde que é? Esse lugar aí pertinho de vocês aí na Zona Sul, o La Fogasa. Lá no La Fogasa, além de você ter um ambiente sofisticado, um ambiente gostoso, estritamente familiar, você tem uma variedade, como disse, de pratos quentes, de saladas e um churrasco ali que você escolhe na hora. E o mais importante, você não vai acreditar, eu não vou falar aqui no ar, mas não tem ninguém que tenha um preço melhor. Guarde bem esse nome, La Fogasa, anote aí, a Rua Américo Brasiliense, 1401. Américo Brasiliense, 1401, o telefone é 3360-1723. Eu vou repetir, 3360-1723, La Fogasa, onde você come do bom e do melhor em um ambiente de qualidade e requinte. Vá por mim, visite o La Fogasa. Voltando, doutora Carolina, então, nós temos aí um problema sério. Hoje, inclusive, garotos também extremamente preocupados com o corpo. O que acontece? Porque me parece que chega um certo momento que não se trata mais de cuidar da sua saúde, e sim uma violência à saúde, o não comer, né? Principalmente quando o índice de massa corpórea desce para 17. Né? Porque a gente, vamos colocar assim a culpa na sociedade, né? A sociedade ela coloca, ela impõe padrões. Ah, então você é bonita se você é magra. Ah, você é bonita se tem um cabelo liso, né? Ah, você é bonito se você é forte, se você tem formas, né? Músculos. Enfim, a sociedade acaba impondo isso. Você vê nas revistas, né? Aquelas mulheres lindas e maravilhosas com aquela barriga retinha, os homens também, tanquinho, barriga tudo, tanquinho. barriga tanquinho. Então, é uma preocupação que as pessoas têm, mas a sociedade que acaba impondo isso, né? São certos padrões. Sim. Entendeu? E também, eu tenho a impressão, acrescentando a sua interpretação, que é um momento em que nós pais, educadores, profissionais da área de saúde, devemos despertar, criar situações para que o jovem perceba que ele tem mais riquezas a oferecer do que o corpo, né? Dá a impressão que é uma fase em que o adolescente tem muito a oferecer através do corpo e desconhecendo tantas riquezas e tantas qualidades internas, né? Ao mesmo tempo, eu não sei como é que a doutora Carolina vê, eu vejo assim também que o aspecto da anorexia, que é algo que preocupa muito hoje, não só o Brasil como outros países, não é só um problema alimentar, ele também é um problema sexual. Ele também é um problema sexual, porque no fundo essas pessoas, principalmente as do gênero feminino, que são a maioria, elas parecem que passam a ter uma dificuldade de ver o corpo erotizado, o corpo com curvas, uma forma adulta, o corpo com formas, né? E com desejo. Tanto é que quando elas menstruam, elas entram em depressão, porque é como se fosse assim, a menstruação estaria mostrando que ela não é mais uma menina, ela é uma adolescente. Né? E talvez essas pessoas queiram ainda continuar com um corpinho de Barbie não erotizado, para que talvez, de certa forma, ainda recebam da mamãe aquele carinho, aquela atenção. Filhinha, coma, filhinha, come, filhinha, você não comeu, filha. Filha, você precisa comer. Será que não existe também aí, na anorexia, esse aspecto regressivo de eu não quero crescer? Tem esses dois lados, né? Esse lado padrão e esse lado também, essa carência, né, afetiva, essa questão de querer chamar a atenção dos pais e ter essa dificuldade em, sabe, em ter o corpo desenvolvido, em realmente ser uma adulta. E aí acaba ficando nessa questão presa na adolescência, né? Que entra isso que você justamente acabou de falar. Então a mãe sempre vai dar aquela atenção, aquele cuidado, um cuidado que ela não quer tirar, ela não quer, sabe? A mãe chegou em casa, meu amor, você não sabe. Ela não quer perder ela não isso. almoçou, aí já são duas pessoas.
filha. Mas isso é um faz trabalho isso muito pelo longo, papai, né? A gente está falando muito sucinto, é um trabalho muito longo que a gente tem que fazer, né? Você está aqui na TV Relacionamento com o programa Haroldo Lopes. Eu estou entrevistando hoje com muito prazer essa celebridade, essa amiga, essa mulher bonita, super competente, doutora Carolina Stoppler. E como nós já estamos nos aproximando do final do programa, o programa bom é assim, vai rapidinho. Vai rapidinho. Vai rapidinho, né? E dá sempre a sensação de que faltou algum assunto. Faltou. Quando você sai do programa e você vê que parece que falou tudo, olha, agora quando você sai e fala, puxa, faltou, pode ter certeza, o programa foi bom. E eu gostaria da sua opinião, porque eu acho que é um outro fato que nos preocupa demais. Hoje, às vezes, entramos num restaurante e você vê uma família ali esperando o pedido e cada um no seu smartphone falando com uma outra pessoa. Eu já vi casos de uma pessoa num sobrado mandar recado para a mãe embaixo pelo smartphone, ao invés de descer, falar chega com a falar, a mãe. mãe, está acontecendo assim, 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 assado. Como também nós sabemos que as pessoas que usam demais o smartphone se acidentam mais. Eu fui querer saber o porquê, qual é a reação, qual é a relação que tinha. A relação vai se mantendo distante. A internet ajuda muito, a gente ajuda, mas também distancia relacionamentos, mas eu vi relações. Eu também vi uma interpretação interessante, que quando você fica digitando, você está sentado em geral. Sim, normalmente. Né? É. E por que essas pessoas que digitam muito e têm muito acesso à internet se acidentam com mais facilidade? Eu falei, não, eu quero saber por quê, não entendi. Quero saber a relação. E olha só o que eu escutei. As pessoas que ficam muito tempo, principalmente jovens, adolescentes, mais de 2 horas, no smartphone, internet, vai por aí afora, eles ficam sentados. Enquanto outros que não estão direto nas redes sociais estão pulando muro, estão jogando bola, caem no chão, tendo uma infância normal, né? Aprende a cair no chão. Agora, quem fica sentado o tempo inteiro, o dia que cai no chão, se arrebenta todo. Então, até nisso, a gente começa a perceber. Outra coisa que também, eu gostaria rapidamente aí do seu fechamento, é de que, eu falei, mas não, essa eu quero saber aqui também, por quê? Por que as pessoas que usam muito as redes sociais, a internet, podem apresentar com mais facilidade quadros de tristeza que evoluem para a depressão. Não socializa, Haroldo. Para a depressão. Mas a pessoa não socializa. Então fica lá, Facebook, nas redes sociais, né? Então ela não vai mais para a rua ver seus colegas, ver seus amigos e não vai mais ao shopping. Então faz grupo no WhatsApp e fica lá. Entendeu? Então não socializa mais. Então o que acontece? A pessoa tende ao quê? Né? A se excluir, a ficar ali, né, sozinha, dentro de casa, dentro do seu quarto. Então, isso acaba desencadeando psicopatologias como essas. Eu preciso dar um momento por que nós, pais, educadores, devemos estar atentos. Muito. E eu vou acrescentar mais um dado que a doutora Caroline Stoppler passou, que também para mim foi motivo de surpresa, porque eu mesmo já fiz isso. O adolescente posta uma série de coisas e uma das coisas que o deixa triste, e muitas vezes o faz se sentir excluído, é quando ele vê que não teve o número de curtidas que ele desejava. Então é como se fosse, assunto, né? é como se fosse mais ou menos assim, o que eu postei não interessou. E isso tudo me dá a impressão de um certo distanciamento, novamente, entre o adulto que tem conhecimento de todos esses dados e aquele que está entrando para a sociedade, precisando de atenção, precisando de orientação, para que possa ser um adulto mais ou menos, vamos dizer assim, adaptado à sociedade. Concorda? Concordo, plenamente, é isso mesmo. Gente, tá aí. Como disse, quando a entrevista é boa, quando a pessoa é competente, a gente só fica recebendo o sinal da produção, tipo assim, acabou. Tem um amigo aqui do lado que já fez assim umas 2 vezes, tipo assim, já foi o tempo. Mas ela volta. E ela volta e volta com muito mais novidades. Eu convidei, eu conversei com essa pessoa querida, maravilhosa, super competente, doutora Caroline Stoppler, e eu gostaria que a doutora deixasse aí
para quem quisesse entrar em contato com a sua pessoa, o seu consultório. Sim, eu vou passar o meu telefone. Os seus dados. Tá? Vou passar o meu telefone, que é 011 97963 6415. Vamos repetir? 11, né? 011 97963 6415. E você pode ver aí embaixo na telinha que já vai estar aparecendo. Gente, doutora, muito obrigada, muito viu? Obrigado a você. Pelo convite, obrigado. É sempre um prazer. E espero contar e tenho certeza que eles também querem mais ouvi-la com todos os seus conhecimentos. E a você que nos presenciou, aliás, nos prestigiou até esse momento, o meu agradecimento e até uma nova edição do programa Haroldo Lopes, aqui pela nossa querida TV Relacionamento. Tchau, gente. Até mais.